Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Plano e Plano para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência são relativas às perspectivas de negócio da Plano e Plano, projeções, metas operacionais e financeiras e que constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Plano e Plano. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Plano e Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes nessa conferência os senhores Rodrigo Von, Rodrigo Luna, João Hope e Anselmo Soares, respectivamente diretor e presidente, vice-presidente, vice-presidente executivo e financeiro da Plano e Plano. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Plano e Plano. Antes de repassarmos os resultados operacionais e financeiros da companhia neste primeiro trimestre de 2025, gostaria de reforçar alguns pontos relevantes de nossa trajetória que reafirmam o compromisso da companhia com um crescimento sustentável e consistente. Seguimos uma trajetória de forte execução, com um pipeline estruturado em fase de aprovações e atualmente com mais de 34 mil unidades em construção em nossos 64 canteiros, priorizando a qualidade e a entrega de valor para os nossos acionistas, clientes, parceiros e, principalmente, a satisfação de nossos consumidores. A companhia vem investindo em pessoas, processos e informatização para fazer frente ao aumento do volume de negócios atuais e futuros. Nossa engenharia, atuando constantemente no aprimoramento de técnicas construtivas, trazendo soluções apropriadas para cada segmento, onde atuamos, seja na construção mais industrializada e padronizada de baixa renda, seja nos produtos mais sofisticados de média renda. Nosso plano de lançamentos para 2025 segue de acordo com os objetivos traçados, trabalhando fortemente na esteira de aprovações e preparação dos projetos, em linha com o nosso planejamento de crescimento do ano. Neste primeiro trimestre de 2025, nossos lançamentos alcançaram um VGV 100% de 1,2 bilhões de reais, um aumento de 153% em relação aos 465 milhões do primeiro trimestre de 2024. As vendas líquidas no trimestre atingiram um VGV total de 855 milhões de reais, um crescimento de 44% comparado aos 594 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas no trimestre atingiram um VGV total de 855 milhões de reais, um crescimento de 44% quando comparado aos 594 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. No âmbito financeiro, registramos uma receita líquida de 608 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, representando um aumento de 21,5%
em relação ao primeiro trimestre de 24, enquanto o lucro líquido percentual plano e plano alcançou 67 milhões de reais, avançando 62% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esses números reforçam nossa eficiência operacional e nossa capacidade de gerar valor sustentável para nossos acionistas. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio atingiu 51,8%, consolidando nossa posição entre os melhores desempenhos do setor e entre as empresas de capital aberto. Esta rentabilidade é fruto de um posicionamento conservador na exposição de caixa e muita disciplina e austeridade na condução dos negócios, mantendo a companhia leve em ativos. Também destacamos as recentes atualizações dos limites de renda bruta mensal familiar admitidos para as famílias atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida, sendo que o faixa 1 do programa teve seu limite de renda bruta familiar mensal reajustado para R$ 2.850. Essa atualização permitiu à companhia aumentar o número de unidades enquadradas nesta faixa, elevando a representatividade de 9% para aproximadamente 20% do estoque, onde temos performado com índices de VSO mais elevados comparado às outras faixas do Minha Casa Minha Vida. Além disso, identificamos uma importante oportunidade com a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, com a criação do segmento faixa 4. Esta faixa contempla produtos com valores entre 350 e 500 mil reais para clientes com renda familiar mensal de até 12 mil reais. Com isso, esses clientes passam a ser financiados pela Caixa Econômica Federal com condições mais favoráveis que as condições de mercado. No final do primeiro trimestre de 2025, registramos um estoque relevante enquadrado na faixa 4 e disponível para venda, com aproximadamente 21% de nosso inventário total em VGV. Esse segmento continua sendo a peça-chave em nossa estratégia de crescimento, fortalecendo nossa presença em diferentes nichos de mercado. Por fim, encerramos o trimestre com um Land Bank 100%, totalizando um potencial de vendas de cerca de 31 bilhões de reais, o maior de nossa história, sinalizando perspectivas ainda mais promissoras para o futuro. Esses resultados comprovam a solidez e a sustentabilidade de nosso modelo de negócios, reforçando nossa visão de longo prazo e nosso compromisso com a excelência. Estamos otimistas para 2025, dado nosso posicionamento de relevância no principal mercado do Brasil e pelo banco de projetos aprovados ou em fase de aprovação. Passo agora a palavra para o João Hoppe, que irá apresentar os resultados operacionais e financeiros do trimestre. Muito obrigado. Com você, João. Obrigado, Luna. Boa tarde a todos. No primeiro trimestre de 2025, a companhia realizou 5 novos lançamentos, totalizando um volume geral de vendas 100% de 1 bilhão e 178 milhões de reais, o que representa um crescimento de 153% em relação ao mesmo período de 2024. Ao comparar com o trimestre anterior, houve uma queda de 6,6%. Nosso plano de lançamentos para 2025 continua robusto e seguimos trabalhando fortemente na esteira de aprovações e preparação dos projetos em linha com o nosso planejamento de crescimento do ano. Quando analisamos os lançamentos percentual plano e plano, o VGV foi de 856 milhões de reais, o que representa um aumento de 104,7% em relação aos 418 milhões de reais lançados no primeiro trimestre do ano passado. Comparado com o trimestre imediatamente anterior, tivemos uma redução de 33,5%. Nos últimos períodos, a empresa apresentou um crescimento sustentável em seus lançamentos. Considerando os lançamentos totais acumulados nos últimos 12 meses, incluindo o mercado privado e Pode Entrar,
Desde 31 de dezembro de 2022, a companhia cresceu a uma taxa composta de 51,3% ao ano. Destacamos que o VGV de lançamentos efetuados é uma boa proxy para as receitas futuras, dado que é uma questão de tempo para que as respectivas vendas sejam concretizadas e as obras evoluam, gerando uma receita nesse novo patamar de 4,6 bilhões. Como veremos mais à frente, as receitas dos últimos 12 meses findos no primeiro TRI de 2025 está no patamar de 2,7 bilhões de reais, em linha com os lançamentos de períodos anteriores. As vendas totais 100% do primeiro trimestre de 2025 atingiram 855 milhões de reais, um aumento de 44,1% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Ao comparar o total de vendas com o trimestre anterior, o crescimento foi de 21%. Já as vendas totais percentual plano e plano no primeiro trimestre de 2025 atingiram 769 milhões de reais, um aumento de 41,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Ao comparar o total de vendas com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 17,8%. Quando olhamos para o histórico de venda dos últimos 12 meses, a companhia também apresenta um crescimento constante. Considerando as vendas totais contratadas, incluindo mercado privado e pode entrar, desde 31 de dezembro de 2022, a companhia cresceu uma taxa composta de 40,6% ao ano, em um desempenho que reflete a sólida evolução do negócio. A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2025 com estoque disponível para vendas, equivalente a 0,95 anos de vendas, com base no volume registrado nos últimos 12 meses. Ao comparar o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2025, observamos uma redução de 0,79 anos nesse indicador. Lembramos que o estoque é composto quase em sua totalidade por unidades em construção. A companhia entrega a grande maioria de seus empreendimentos com todas as unidades vendidas. Vale destacar as recentes atualizações dos limites de renda bruta mensal familiar admitidos para famílias atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida, em que o faixa 1 do programa teve seu limite de renda familiar mensal reajustado para R$ 2.850. Essa atualização permitiu à companhia aumentar o número de unidades enquadradas nessa faixa, onde temos performado com índices de VSO mais elevados. Além disso, identificamos uma importante oportunidade com a implantação do programa social Minha Casa Minha Vida com a criação do faixa 4. Essa faixa contempla produtos entre 350 e 500 mil reais para clientes com renda familiar mensal de até 12 mil reais, e que passam a ser financiados pela Caixa Econômica Federal com condições mais favoráveis às condições de mercado. Esse segmento continua sendo peça-chave em nossa estratégia de crescimento. A receita líquida da companhia atingiu um total de 608 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, valor 21,5% maior que o do registrado no mesmo período do ano anterior. Quando analisamos em relação ao trimestre imediatamente anterior, a receita do primeiro TRI de 2025 foi 9,5% menor, em boa parte devido à sazonalidade do período. A Plano & Plano tem apresentado um crescimento nos resultados financeiros ano após ano. No final do primeiro trimestre de 2025, as receitas líquidas dos últimos 12 meses atingiu 2,7 bilhões de reais. Desde 2020, a receita líquida dos últimos 12 meses apresentou uma expansão de praticamente 200%, evidenciando a consistência e eficácia de nossa estratégia de crescimento, em linha com a evolução constante dos nossos lançamentos. Encerramos o primeiro trimestre de 2025 com 2,5 bilhões de reais em receitas a apropriar, contemplando 856 milhões de reais no lucro bruto a apropriar. Esse desempenho reflete um crescimento de 5,8% em relação ao lucro bruto de resultados de exercícios futuros apresentados em 2024 e confirmando sólidos resultados futuros para Plano & Plano. Com o reconhecimento dessas receitas ao longo do tempo, mantemos a confiança de que os ganhos de escala resultantes da expansão de nossas operações se refletirão em nossos resultados financeiros, fortalecendo ainda mais a trajetória de crescimento e rentabilidade da companhia.
Ao final do primeiro trimestre de 2025, a margem REF do mercado privado alcançou 38,1%. A companhia tem conseguido manter a sua margem REF em níveis saudáveis, com pequenas flutuações decorrentes do mix de produtos comercializados, em especial no passado recente, com maior participação de produtos no faixa 1 urbano, que tem uma margem bruta um pouco inferior aos produtos faixa 2 e 3, mas compensado por despesas comerciais menores, mantendo praticamente estável a margem de contribuição de todos os produtos do Minha Casa Minha Vida. No primeiro trimestre de 2025, o lucro bruto ajustado atingiu R$ 207 milhões, representando um crescimento de R$ 33 milhões em relação ao mesmo período de 2024. A margem bruta ajustada do mercado privado, ou seja, excluindo as vendas do Pode Entrar, foi de 36,5%. Considerando os resultados totais da companhia, a margem bruta ajustada obteve um leve aumento, passando de 33,9% no quarto TRI de 2024 para 34% no primeiro trimestre de 2025. Dessa forma, continuamos apresentando patamares saudáveis de margens que refletem a eficiência operacional da companhia. Ao analisarmos as despesas comerciais, houve uma melhora na representatividade sobre a receita, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A diminuição foi de 2,1 pontos percentuais, passando de 10,9% da receita líquida no primeiro TRI de 2024 para 8,8% no primeiro TRI de 2025. Isso indica ganhos de escala e eficiência na jornada de aquisição de clientes. Referentes às despesas administrativas, houve redução na proporção sobre a receita comparado com o primeiro trimestre de 2024, passando de 7,2% da receita para 6,9% da receita. O aumento nominal das despesas administrativas em relação aos últimos trimestres provém de um crescimento da estrutura interna para responder às crescentes demandas de uma operação que já atingiu mais de R$ 4 bilhões em lançamentos nos últimos 12 meses. Lembramos que as despesas administrativas, em boa parte, estão vinculadas à esteira de lançamentos que produzirão efeitos nas receitas somente ao longo do tempo. O lucro líquido percentual plano e plano acumulado nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 2025 apresentou um crescimento de 7,3% em relação aos últimos 12 meses do quarto trimestre de 2024, partindo de um lucro de R$ 344 milhões para R$ 369 milhões. A margem líquida percentual plano e plano foi de 13,7%, um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Já a margem líquida 100% passou para 15,6%, um aumento de meio ponto percentual em relação aos últimos 12 meses do quarto trimestre de 2024, demonstrando ganho em eficiência operacional da companhia. Importante destacar também a trajetória de longo prazo, onde tanto a margem líquida 100% quanto a margem líquida percentual plano e plano cresceram quando comparado aos últimos 12 meses, findos no primeiro trimestre de 2024. No primeiro trimestre de 2025, o EBITDA ajustado alcançou R$ 95 milhões, um aumento de R$ 34 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a margem EBITDA ajustada foi de 15,6%, apresentando um aumento de 3,5 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2024. A operação da companhia apresentou um consumo de caixa de R$ 142,7 milhões no primeiro trimestre de 2025, refletindo em grande parte eventos pontuais. Esse consumo de caixa registrado no trimestre reflete decisões planejadas e alinhadas à estratégia de crescimento sustentável da companhia, incluindo pagamento de terreno à vista, pagamento de dividendos a sócios de empreendimentos de sucesso que geraram lucro e fluxo de caixa do programa Pode Entrar, que está em fase acelerada de obras, com respectivo pagamento pré-definido em contrato. Em 31 de março de 2025, a dívida bruta da companhia totalizava R$ 622 milhões, enquanto o caixa equivalente caixas era de R$ 465 milhões. Com isso, a companhia alcançou uma dívida líquida de R$ 157 milhões ao final do primeiro trimestre de 2025 e a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 18,1%. Terminamos aqui nossa exposição e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, desculpa, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas do nosso lado. A primeira, em relação ao projeto UNID, né, Alphaville, se vocês puderem dar um update como é que está a evolução, né? Acho que teve um processo de reaprovação, né, na prefeitura. Entender com vocês como é que está a perspectiva aí de timing de lançamento e a expectativa de vocês. E a segunda, em relação ao que vocês mencionaram aqui, né, no comentário de administração, em relação a essa aceleração na obra do projeto no Pode Entrar, né, que aí ocasionou nessa queima de caixa, queria entender qual que foi o racional aqui por trás disso e como vocês pensam na geração de caixa olhando para frente. Olá, Pedro. Boa tarde. Obrigado pelas suas perguntas. É Rodrigo Luna. Sobre o NID, estamos trabalhando, preparando o projeto. Ele está aprovado na prefeitura. Não teve uma reaprovação, foi simplesmente uma solicitação do cartório em relação a um carimbo da prefeitura de Barueri. Já está dentro do cartório. Nós já estamos fazendo as reuniões com corretores, mas nós não temos pressa. Nós vamos fazer o lançamento de uma forma bem estruturada, planejada. Então, ele já está na esteira e a hora que nós sentirmos que está na hora, nós fazemos o lançamento. Ele deve acontecer, se tudo acontecer bem, aí no meio, final do segundo trimestre, ou começo, final do segundo trimestre ou começo do terceiro TRI. Tudo depende um pouquinho de como é que as coisas vão avançar em termos de velocidade no nosso sentir do sucesso, e está indo muito bem por enquanto. Então, estamos com uma expectativa muito alta, está indo super bem, o projeto está aprovado na prefeitura e em breve nós teremos ele lançado ao mercado. Pedro é João, boa tarde. Sobre o Pode Entrar, o comentário da dinâmica, eu entendo que é sobre o descasamento aí de obra com caixa. Lembrando que o contrato do Pode Entrar, ele prevê regras específicas de pagamento, onde você tem parcelas semestrais, você tem parcelas mensais e um saldo, fora aquela entrada de 15%, você tem um saldo que vai ser pago somente depois da entrega e vistoria dos apartamentos, que são 10% que ficam retidos no final, depois da vistoria. Então, com o cronograma fixo de pagamentos, a gente lembra que desde o início, praticamente a empresa trabalhou com caixa positivo, ou seja, ela trabalha com caixa do programa e não com caixa próprio. E nesse momento as obras estão aceleradas, então tem um descasamento entre o ritmo de obra e a esteira de pagamentos. Então, pontualmente no trimestre, foram consumidos 35 milhões de reais a mais de dinheiro em relação ao que nós gastamos com obra do que a gente recebeu nesse cronograma fixo. O programa ele é rentável para a empresa, gera caixa, e lembrando que tem do primeiro contrato de 693 milhões de reais assinado em dezembro de 2023, 10% disso fica retido, que provavelmente a gente vai entregar os imóveis agora em novembro, dezembro, e a gente recebe esses 10% no começo do ano que vem. Então essa é a dinâmica do Pode Entrar. Tá ótimo, obrigado, Luna, João. Bom fim de semana. Nossa próxima pergunta vem de Ana Júlia Zerkowski, do UBS. Por favor, senhora Ana Júlia, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente queria explorar um pouco mais sobre as mudanças no Minha Casa Minha Vida. Vocês mencionam no release a mudança de representatividade depois da atualização da faixa 1 e também comentam em relação à faixa 4. Então, se vocês puderem compartilhar um pouco mais de como está a cabeça da companhia pensando no mix de faixas daqui para frente. E uma segunda pergunta também é em relação ao FAR, se vocês têm algum update em relação a isso. Obrigada.
Ana, boa tarde. Aqui é João Hoppe. Em relação aos segmentos onde a gente atua, dando um pouquinho de história, em 2020 a 2023, a gente era mais concentrado em faixa 2 e faixa 3. Começamos a investir em terrenos, empreendimentos que seria o classe média baixa, que hoje se tornou faixa 4, e a mudança na legislação regulamentada em março de 2024 para o RET 1 viabiliza a gente atender também os clientes no faixa 1. Então, olhando para frente, a gente tem um perfil mais equilibrado entre esses segmentos, entre faixa 1, 2 e 3 e 4. Lembrando que no nosso faixa 4 ele tem a marca Uni. Hoje a gente trabalha com essa marca Uni. Então, existe um certo equilíbrio com algumas flutuações, mas você pode considerar 20 a 25, 30% no faixa 1, entre 20 e 20%, 20 e 30% no faixa 2 e no faixa 3 e os 20% no Uni, que equivale ao nosso faixa 4. Então, é uma posição bem equilibrada. Em relação ao FAR, só lembrando que a Plano & Plano nunca atuou nesse segmento do faixa 1 FAR, e não temos interesse ainda com as condições atuais de trabalhar no FAR. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa sobre perspectivas futuras de mudanças, mas... Existe uma conversa, Ana, boa tarde, é Rodrigo Luna falando. Existe uma conversa bastante avançada, até por uma demanda do governo federal, em que eles querem acelerar a contratação do FAR. Eles estão ajustando os últimos detalhes, mas ainda não tem nada de prático que a gente possa dizer de que as contratações continuarão agora num volume mais acelerado. Perfeito, pessoal. Obrigada. Por nada. Nossa próxima pergunta vem de Juan Argenton, da XP. Por favor, Sr. Juan, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta aqui, pela apresentação. Acho que são dois temas que eu queria tocar. Primeiro, é um pouco sobre desafios, né, de crescimento de lançamentos. Acho que a gente sempre falou aqui bastante de que a aprovação de projetos efetivamente era um dos desafios da companhia para crescer mais volume. Queria entender um pouco, queria que vocês colocassem um pouco de perspectiva, assim, como que vocês estão vendo o cenário de aprovações em 2025, esse começo de 2025, e como isso se compara com o começo de 2024, se esse desafio, se vocês evoluírem nesse desafio, se tem um pouco mais de conforto nesse potencial de aprovação de projeto, e talvez outros desafios que vocês acham relevantes para crescimento de lançamentos nesse momento. Essa é uma das perguntas. A minha segunda pergunta é só um pouco sobre margem bruta de mercado privado, né? Eu acho que a gente viu um crescimento nesse trimestre. Queria entender um pouco o que motivou esse crescimento e talvez se o cenário de custos que vocês estão vendo internamente aí está um pouco mais atrativo. Queria entender um pouco dessa perspectiva de margem de mercado privado. Muito obrigado. Boa tarde, Juan. Obrigado pela sua pergunta. Rodrigo Luna. Nós estamos bastante otimistas com o nosso planejamento de 2025. Está tudo em linha com aquilo que a gente vem planejando. É um crescimento forte também para 2025, se comparado a 2024. Projetos na esteira de aprovações, cada vez mais nós estamos com as aprovações bem estruturadas em relação ao nosso planejamento, apesar de ainda ter desafios. Conforme a gente sempre tem colocado, nosso planejamento é de que os terrenos tenham um VGV médio maior do que em anos anteriores, e isso vai nos condicionando a termos, à medida que os projetos forem aprovados, nós tenhamos mais fases bem estruturadas para poder trabalhar com a prateleira de projetos aprovados de uma forma mais fácil e mais organizada. Mas nós estamos bastante otimistas. Obviamente, os desafios existem e um mercado que está muito demandado, os plantões estão cheios, a demanda dos consumidores muito ativa e, de novo, nós estamos bastante confiantes de que nós vamos entregar os nossos planos de resultados de lançamentos em 2025. Juan João, abordando a questão da margem bruta, é importante salientar o trabalho dos últimos trimestres, os últimos 2 anos,
da engenharia da Plano e Plano. Nos últimos 12 meses, a gente está com uma inflação interna, nosso índice de construção Plano e Plano, nosso ICPP abaixo de INCC, números aproximados, INCC está na patamar de 7,5% em 12 meses, a Plano e Plano está com inflação interna de 5,5%. Então, isso contribui para a melhora da margem bruta lá na ponta. E lembrando que a gente faz na ponta da venda uma gestão contínua de tudo que está vendendo, empreendimento por empreendimento, fase que está, procurando buscar o melhor preço possível dentro da possibilidade dos clientes também. E sempre equilibrando a ferramenta preço e margem com o VSO. Então, é uma gestão constante que a gente faz semanalmente e com fechamento mensal das estratégias do mês. Mas a combinação dessas duas coisas, a gente vê com bons olhos aí o crescimento da margem bruta no mercado privado. Nós vimos falando que queríamos trabalhar na faixa de 34% a 36% de margem bruta nessa categoria e nós entregamos 36,5% nesse primeiro trimestre. Tá ótimo. Obrigado, João, Luna. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Heder, do Safra. Por favor, senhor Rafael, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria explorar um pouco o tema de aquisição de terrenos. Eu acho que chamou um pouco a atenção esse trimestre, né, que vocês tiveram uma alocação de capital próprio, talvez um pouco maior do que vocês costumam fazer em terreno. Queria ver com vocês se mudou um pouco a estratégia, se está um cenário um pouco mais desafiador, então está necessitando empregar um pouco mais de caixa para conseguir comprar terreno bom. Tentar entender mais a dinâmica desse lado. E a segunda, eu queria tocar no tema também nas melhorias do Minha Casa Minha Vida, mas mais entender com vocês se num primeiro momento vocês enxergam mais um espaço até para ganho de preço acima da inflação, que poderia até manter o patamar de margem bruta mais alto, ou se vocês enxergam mais como uma oportunidade para crescer mais a VSO, reduzir mais pró-soluto. Seriam essas duas. Obrigado. Oi, Rafael, boa tarde. Rodrigo Luna. Conforme você viu aí no primeiro trimestre, nós continuamos com boa aquisição de terrenos. Nosso land bank hoje em 38 bilhões de reais, 31 bilhões de reais, perdão. Nós continuamos em linha com o nosso modelo de negócios, que é ser leve em ativos. Isso não mudou. Pontualmente apareceram dois negócios muito interessantes e que vão ao encontro dos produtos que a gente quer desenvolver para os nossos consumidores. Esses dois terrenos tinham um aporte de capital um pouco maior, mas não mudamos a nossa formatação de terreno, não estamos vendo um cenário mais difícil ou diferente do que vinha nos últimos anos em relação à oferta de terrenos e a possibilidade de aquisição dentro do nosso modelo de negócio, de forma que eu diria para você que isso é uma situação pontual e que, por conta disso, também traz para nós novas oportunidades de reestruturação de capital que está já em campo para fazer frente a esses investimentos. Sobre a questão de margem, o João falou já um pouquinho na pergunta anterior, nós estamos vendo um ano aí ainda com luz amarela em relação ao aumento de custo, à inflação do setor. Por conta disso, nós estamos com bastante cautela e muita atenção na engenharia para que os preços estejam absolutamente controlados e podendo, mês a mês, saber qual é a variação para que isso seja repassado dentro do possível nas nossas tabelas de preço, nas nossas tabelas de venda, e é o que nós sempre falamos. Nós estamos buscando margens entre 34 e 36 com o alcance de VSOs consistentes para ter uma empresa saudável em termos de rentabilidade e forte em termos de geração de caixa e robustez financeira. Obrigado, Rafael. Não, tá ótimo, Luna. Obrigado, viu? Bom fim de semana, pessoal. Nossa
Próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gasparetti, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Uma parte das minhas perguntas já foram respondidas. Eu só queria explorar um pouquinho mais com vocês a questão das margens, né? Agora, esse próprio comentário do Luna, das margens entre 34 e 36, mas pelo que eu entendi do comentário também do João um pouco antes, dá a entender de que tem espaço para ser mais, né? Eu quero dizer, por essa dinâmica da margem, da inflação projetada versus a inflação realizada. Queria só pegar um pouco de vocês, um pouco dessa percepção, por mais que o Luna tenha comentado de sinal amarelo ainda existente. Então, entender para onde que você acha que aponta a simetria dessas margens. E a segunda pergunta era sobre o ambiente competitivo, né? Ficou claro agora também no seu discurso, Luna, sobre as prioridades da companhia, mas entender com você se vocês viram já, de alguma forma, as mudanças do Minha Casa Minha Vida, trigando uma maior procura, seja por terreno, seja uma maior competitividade nos lançamentos. Tá? São essas perguntas. Obrigado mais uma vez. Oi, Gasparetti, aqui é o João. Falando sobre as margens, claramente a gente monitora o mercado como um todo, olhamos não somente nossas operações, como as operações dos concorrentes, e espaço existe para crescimento, mas a gente vai de uma maneira, obviamente, tentando otimizar a VSO, margem e lançamentos, e é uma arte aqui de toda semana, todo mês, a gente poder planejar os meses seguintes em termos de vendas para poder chegar nas margens desejadas. Sabemos que existe algum espaço, mas o nosso olhar de uma maneira sustentável seria trabalhar com o 34 a 36, mas sim, tem espaço para melhorar. E a gente persegue isso. Se possível, a gente quer entregar margem maior, lembrando também que tem uma questão de valor presente dessas operações. A gente, quando calcula o empreendimento, você pode trocar um pouquinho de margem por um VSO mais alto e você receber antes, e isso aumenta o VPL do projeto. Então, a gente procura maximizar o VPL de projetos aqui também. Em termos de espaço competitivo, numa tendência a gente vê que as grandes empresas elas estão consolidando o mercado, vindo de uma época de pandemia onde os pequenos e médios sofreram muito. As economias de escala falam muito alto nesse momento, seja em toda a esteira dos nossos processos, toda a capacidade de uma empresa grande investir em tecnologia para ser mais ágil, de investir em tecnologia para entender seu cliente, para aumentar a eficiência na jornada do cliente, diminuindo o custo de aquisição do cliente. Tudo isso é atributo de empresa grande, então a gente vê mais este movimento de concentração nos grandes do que novos entrantes, entre aspas, incomodando ou fazendo concorrência na compra de terrenos. O Rodrigo Von está lembrando aqui a questão de crédito, as empresas grandes e um balanço saudável como o nosso nos dá uma percepção de risco muito menor com os bancos que dão crédito para nós. Isso, sem dúvida, é outro diferencial das grandes empresas que tenham um balanço bem saudável para poder ter acesso a dinheiro e fazer novos negócios. Reforçando um pouco do que o João falou, Gasparetti, boa tarde, prazer falar com você. Em momentos em que a Selic a 14,75 e talvez mirando a 15 aperta a capacidade das empresas de crescer, essa questão do crédito se torna cada vez mais importante e forte, reforçando um pouco a teoria e o que de fato está acontecendo no mercado, é um aumento da concentração entre as grandes companhias. As atualizações do Minha Casa Minha Vida, que tem acontecido de tempos em tempos, e nós acabamos agora de passar por mais esta atualização, e que precisa de fato acontecer para que o programa possa captar as mudanças e nuances da economia e da capacidade de renda dos consumidores, elas não geram movimentos tão rápidos assim, de que na semana seguinte você já sente um aumento da competição ou uma atratividade maior por outros concorrentes. É um processo, e à medida que o tempo vai passando, isso vai corroendo, perdendo esse affordability. É assim que tem acontecido nesses 16 anos de Minha Casa Minha Vida, desde 2009, de forma que nós estamos acostumados com isso e faz parte da atualização, e obviamente as empresas que estão bem posicionadas acabam captando esse movimento de uma forma mais rápida, porque já tem projetos na linha, já tem projetos lançados, imóveis à venda, e portanto aí sim a gente vê mais valia
e condições de aumentar o nosso VSO e consolidar os nossos planos para 2025. Obrigado. Perfeito. Perfeito, pessoal. Obrigado aí. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Igualmente, muito obrigado, Gasparetti. Senhor Elvis, o senhor pode prosseguir. Boa tarde, Luna, João. Tenho dois tópicos aqui que eu gostaria de abordar do meu lado. Primeiro, sobre o receitamento, né? Já é sabido aí, né? Os projetos da companhia estão com um perfil de ciclo de obra um pouco mais longos. Mas se vocês pudessem ajudar a gente a entender como que fica a evolução do receitamento da companhia daqui para frente, de repente, né? O ritmo de desembolso com esses custos de obras ao longo do ano, se de fato eles aceleram comparado com o que foi no primeiro tri, em que magnitude. Acho que isso ajudaria aqui do nosso lado. E o segundo tópico é do lado do faixa 1, né, que até o Luna comentou de uma maior exposição aí ao faixa 1 nos estoques da companhia, dado as mudanças no Minha Casa Minha Vida. Eu queria entender, né, o quão mais forte tem sido de fato essa VSO que vocês comentaram no release da companhia, só para ajudar a gente a pensar aqui como que pode, de repente, ser esse ritmo de vendas, VSO da companhia para frente. É isso. Obrigado. Elvis, boa tarde, João. Obrigado pelas perguntas. Em termos de receitas, eu vou dar um panorama, talvez um benchmark para vocês, que são os últimos 3 anos. Se vocês pegarem 2022, 23 e 24, olhando receitas e resultados da empresa, existe uma sazonalidade nossa, pelo fato do primeiro trimestre ser volta dos períodos de férias, onde tem alguns fornecedores que começam um ano um pouquinho mais lento. Tem a questão do carnaval diminuindo dias úteis, ou em fevereiro ou em março, e tem a questão de chuvas desse ano. Então, esse efeito trimestral, junto com outro efeito, que é a esteira de lançamentos crescente, as obras começam alguns meses depois, claramente você tem um crescimento de produção industrial, de produção na construção ao longo dos trimestres, é sempre crescente, dados os lançamentos de meses passados. E o benchmark que eu faço para vocês é que o primeiro trimestre dos últimos 3 anos, 2022, 23, 24, representou mais ou menos 15% da operação do ano. Então, você pode olhar para frente como uma proxy que esse primeiro trimestre nosso é algo em torno de 15% da operação do ano que vem. Desse ano, aliás. Isso representado por obras que aceleram e estarão em patamares mais altos, e as vendas que a gente vai executar, isso vira receita. Então, é uma proxy boa para vocês. Vocês sabem que a gente não dá guidance oficial, então eu vou me limitar a essa indicação para vocês. Sobre o faixa 1, a gente tem visto que a velocidade de vendas de todos os produtos para clientes enquadrados dentro do faixa 1, a gente vende todas as unidades em 5 meses, talvez a gente tenha vendido tudo. 6 meses, está tudo vendido. Alguns um pouco mais rápido, outros mais devagar. Mas todos esses faixa 1 dentro aí de 6 meses com as unidades vendidas. Lembrando que um empreendimento que nós chamamos de faixa 1, às vezes ele tem 80% das unidades para clientes faixa 1 e 20% dos clientes no faixa 2. Então, as unidades faixa 1 dentro desses empreendimentos que eu estou dizendo que vendem tudo dentro de horizonte de 6 meses. Então, é esse tipo de VSO que a gente enxerga no faixa 1. Obrigado, Elvis. João, se eu puder fazer um follow-up aqui em cima desse primeiro ponto do receitamento, né? Você comentou de uma sazonalidade de 15%. Quando a gente cruza aqui com a receita do primeiro trimestre de 600 milhões, daria algo como 4 bilhões de reais de receita no ano. Faz sentido esse raciocínio mesmo? Ou estou perdendo alguma coisa aqui? Eu estou falando de resultados e operações, então eu não estou dizendo direto na receita. Eu acho que esse teu número está otimista, não é esse o número. Ele é crescente e, em termos de resultados da empresa, aproximadamente 15%. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Castrucci, do Santander. Por favor, senhor Antônio, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira é sobre a linha de outros, né, que eu entendo que seja bem influenciado por provisão. Teve uma melhora relevante aí versus os dois primeiros tris, os últimos dois primeiros tris do ano, né? Queria entender como que vocês estão vendo inadimplência aí da carteira
E também como que está a política de concessão, né? Se está com uma concessão com relação à venda um pouco menor do que vocês vinham fazendo nos últimos anos. E a segunda pergunta também é sobre a despesa de venda, né? Acho que é o segundo ou terceiro trimestre aí que a despesa de venda vem melhor do que a gente estava esperando. E dá para ver que está tendo um ganho de eficiência, né? Queria entender o que tem sido feito de trabalho dentro da companhia para melhorar a eficiência do time de vendas e também se dá para esperar novos ganhos de eficiência aí ao longo dos próximos trimestres ou se você já vê isso no nível ideal, né? Boa tarde, Antônio. Anselmo aqui falando. Obrigado pela pergunta. Quando você trata aí dos outros, né, você está falando aí do principal efeito da provisão, que é a PDD, e está diretamente ligado à questão da inadimplência, tá? Nossa inadimplência a gente vem acompanhando aqui com todas as vendas daqueles clientes que já estão repassados, a gente faz o aging desses clientes. Então, a gente vê aqui o histórico dos últimos 12 meses para fazer essa provisão. Então, a gente vê que realmente teve uma curva aí que empinou no final do final do ano passado, quarto trimestre, quando a gente tem o vencimento daquelas parcelas anuais dos nossos contratos, então ali a curva de inadimplência aumenta um pouco, embora logo na virada do ano ela tende a ter uma curva de declínio, ela vai suavizando, né? E como a gente faz essa provisão sempre considerando os últimos 12 meses, dentro dessa escala de vencimento, isso se dilui no tempo. Então, na medida que a gente está bastante estável e essa curva vem caindo, a gente também vem refletindo isso de forma recorrente e gradual na nossa provisão. Então, a inadimplência, reportando para você, ela está num patamar bastante estável, tá ok? Antônio, boa tarde, aqui é João. Sobre despesas de venda, comentando algumas ações, são muitas ações que são feitas aí para controlar nosso custo de aquisição do cliente. Vou citar duas delas. Na medida que a gente tem alguns pontos de venda em São Paulo, que são centralizadoras em ruas de grande movimento, a gente tem um investimento fixo mais concentrado num ponto de venda e atendendo várias unidades que ficam ali na região. Então, esse é o tipo de otimização de investimento em stand que a gente faz. Na tecnologia de informação, tem nos últimos anos ajudado muito. A gente passa a ter um banco de dados muito interessante do perfil do cliente e cada ano que passa, com a possibilidade de entregar leads mais qualificados para a força de venda, a nossa taxa de conversão tem aumentado bastante. Eu lembro dos números de alguns anos atrás, estou falando de 3, 4 anos atrás, a taxa de conversão de lead online era abaixo de 1, estava em 0,6 mais ou menos, e hoje a gente está entregando 1,96% de taxa de conversão de lead online. Tudo isso com tecnologia e entendimento do perfil do cliente. Depois tem um outro fator, que é o faixa 1. O faixa 1, ele é um produto muito difícil de você encaixar esse produto com rentabilidade. Como é que a Plano & Plano faz? Tem uma engenharia que pode entregar um produto mais barato e a gente tem uma negociação com os nossos corretores de pagar uma comissão menor. Então, enquanto a gente tiver faixa 1 no nosso mix vendendo bastante, a despesa comercial percentualmente cai um pouco também. Então, a gente vê que é uma soma de fatores, tem que ter controle, a gente olha todas essas linhas. Em termos de ganhos futuros, assim, obviamente sempre tem espaço, especialmente com a escala, mas eu acho que a gente está em patamares bastante próximos do que seriam os melhores benchmarks aí do mercado em despesa de venda. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, mande seu nome e companhia no botão Q&A ou pressione o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luna para que faça a companhia. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Muito obrigado, mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem da teleconferência no primeiro trimestre de resultados da Plano & Plano. Nós continuamos reafirmando o nosso compromisso com a nossa preocupação na satisfação dos nossos consumidores. Plano & Plano é uma empresa feita de pessoas para pessoas e, dentro disso, também muito otimistas ainda com os resultados de 2025. A demanda muito forte, o programa atualizado nas suas adequações em relação
ao affordability dos nossos consumidores. Então, nós estamos aí ainda bastante confiantes para o ano de 2025. Desejo a todos um excelente final de semana, um feliz Dia das Mães e até a próxima. Muito obrigado. A conferência da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma excelente tarde.